Senhor Deus, nosso Pai, todo bom, misericordioso e justo, Senhor Jesus, nosso amigo, nosso companheiro, nosso mestre, guia e modelo, essa bênção de Deus, como diz a música, quero manifestar nossa gratidão. Acredito que diante da vibração a qual compartilhamos aqui nesse momento, um dos sentimentos que brota em todos nós é o de gratidão por essa casa tão acolhedora, por essa doutrina libertadora, essa doutrina maravilhosa. Quero agradecer por todo o tratamento, o acolhimento que a espiritualidade nos dedica, nos oferece. Sabemos que a casa espírita, não só essa, como todas as outras, são postos avançados de tratamento, de acolhimento da espiritualidade para cada um de nós, para cada um aqui presente. E é nesse sentimento de gratidão que manifesto esse nosso sentimento, no qual podemos nos alicerçar e também tratar, alimentar, nutrir outros sentimentos que todos temos no nosso interior e que estamos aqui para descobri-los e praticá-los. O amor ao próximo, mesmo aquele próximo que não pensa como nós, que não está junto conosco nos mesmos ideais, mas esse amor, essa caridade, essa paciência, o ouvir, o estar junto e de fato ser próximo a ele, seja ele da nossa família ou não. Sentimentos vários, como amor, caridade, fraternidade, são esses sentimentos pelos quais eu agradeço. Sei que está no nosso interior de cada um de nós, e agradeço a espiritualidade amiga e essa doutrina maravilhosa que nos permite nutri-los, como já disse, e poder praticá-los. Muito obrigado, que assim seja. Boa noite a todos.
É com muita alegria e sob a égide do nosso Mestre Jesus que estamos iniciando nossas atividades de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar. Nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz e o assunto de hoje relativo ao capítulo 147, cujo título é Nos Corações, e que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 2. Nossas palestras estão disponibilizadas no canal do YouTube, Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novas postagens. E para falar sobre o tema Nos Corações, é com muita alegria que convidamos agora o nosso amigo Ricardo Andrade, que é palestrante espírita e colaborador aqui na Casa Espírita. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Boa noite, gente. Eu sempre digo e sempre vou dizer, é com muita alegria que eu venho aqui, né, nessa Casa Espírita, também minha Casa Espírita, né, me considero parte desse grupo. Fico muito feliz e honrado todas as vezes que eu venho aqui contribuir. Já fiz amigos aqui, né, e farei mais ainda. Parabéns, né, à nova direção da casa. Eu sou já muito próximo, né, do Mateus e do Tiago, só não tenho o nome de apóstolo, né? Podia chamar João Marcos, mas fiquei Ricardo. Mas eu tenho muito orgulho de trabalhar com eles também na rádio, né, lá no GEFA. E são pessoas que eu admiro muito. Aí eu me lembro daquela parte lá de Paulo Estevão, né, que Marcos, mais jovem, estava desanimado com os trabalhos, né, e tinha que ficar muito em casa cuidando das tarefas do lar, enquanto Paulo ficava trabalhando lá ele mexia com, alguém me corrija se eu estiver confundindo, mas era a parte de tecer, né? E daí ficava aquele conflito, ele queria fazer outras coisas, mas tinha que ter alguém em casa. E ele, muito jovem, falou assim, eu vou voltar para casa. Aí Paulo leva ele lá para o porto e fala assim, ó, não se desprenda do Evangelho, né? Não saia das fileiras, né? Porque a gente está em fileiras, em células cristãs. Eu estou falando isso, gente, né? Na verdade não é para o assunto de hoje, mas eu estou falando do Tiago e do Mateus. Os meus amigos, discípulos, mas não os apóstolos, né? Eu estou falando deles porque quando eu fico perto deles, eu estou na minha fileira, na minha célula. Eu tenho muito orgulho de trabalhar com eles, né? E é agora mais ainda por eles estarem aqui nessa casa que é tão especial para mim. Ó, boa sorte para vocês, para toda a equipe. Eu sei que vocês vão continuar esse legado, que é uma história muito bonita, muito honrada e muito importante para o Espiritismo de Itaúna, viu? Não podia deixar de falar isso. E hoje nós vamos falar, como foi apresentado o tema, os vossos corações, né? Nos corações, que está lá no Vinha de Luz, no capítulo 147, isso foi falado, foi lido o texto. Mas olha para vocês verem, o Emmanuel ele convoca a gente, né, no versículo a falar o seguinte, recebei-nos em vossos corações, onde ele manda aquelas cartas, né, para as igrejas, as reuniões de outras cidades, ali para os coríntios, e ele fala, recebei-vos nos vossos corações. Mas receber o quê? Né? De que forma? Aquilo que ele envia. E o que ele é? Não, o apóstolo dos gentios? Sim, né? Daqueles que não eram os cristãos, né, daquele tempo ainda, que eram considerados os ignorantes, né? E foi para eles que Paulo foi lá pregar, foi ensinar aquilo que estava aprendendo com Cristo, com seus colegas das fileiras, né? E ele começa com uma provocação, né? Como sempre, Paulo não erra a palavra. Ele fala assim, os crentes e trabalhadores do Evangelho usam diversos meios para lhe fixarem as vantagens, mas raros lhe abrem as portas da vida. O que nós viemos fazer aqui? Nós viemos para cá hoje para falar do quê? Do Evangelho do Cristo, né? Estamos aqui trabalhando o Evangelho do Cristo, que o núcleo, né, nosso lar está trabalhando o Evangelho do Cristo. Toda semana vem alguém para trabalhar o Evangelho do Cristo, tendo como referência um dos livros da coleção Fonte Viva do Emmanuel, onde ele tira
um dos versículos do Novo Testamento, que são os ensinamentos do Cristo. Então crentes e trabalhadores do Evangelho usam diversos meios, né, para fixar as vantagens, mas raros se abrem as portas da vida. Então viemos aqui para quê? Para abrir essas portas da vida. Que portas são essas? E ele traz o versículo, né? Os vossos corações. Estamos com os corações abertos para o Cristo? Estamos com os corações abertos para receber a mensagem do Cristo? Ou viemos com corações fechados? Nesse mundo em que a gente, para deslocar de um lugar para o outro, às vezes a gente fica impaciente com o trânsito, às vezes a gente tem problemas no trabalho, na sociedade, as coisas não acontecem bem da maneira que a gente queria, e o nosso ego, muitas vezes, deixa a gente cego, surdo, mas não deixa mudo, né? A gente começa a xingar a tudo e a todos, e o nosso coração se fecha. Mas que bom que a gente tem um tempo, um momento pelo menos, para abrir o nosso coração, buscar um estudo espírita, essa doutrina que salva, para que a gente possa compreender o Evangelho. Mas não adianta vir aqui e ficar pensando nos problemas do dia. Não adianta vir aqui com o coração fechado. Não adianta vir aqui igual, que horas que vai acabar, né? Está demorando demais. Tem uma comida gostosa lá fora, lá embaixo, né? A gente vem para estar presente, para de fato, né, usar de todos os recursos que a casa nos dá, que o Evangelho nos dá, que o Emmanuel preparou para a gente, que a gente estuda e vem aqui para compartilhar, né, esse pão da vida. O pão tem que ser digerido mesmo, como o pão comum de cada dia, que a gente leva para dentro, mastiga, faz dele uma digestão e tira dele os nutrientes. Então, com o coração aberto, eu ponho ele para dentro, eu tiro dele os nutrientes, aquilo que faz crescer o meu espírito. Mas para isso, eu tenho que buscar a compreensão, buscar o coração aberto ao ensinamento do Cristo. A porta tem que estar aberta. Às vezes a gente vai para algum lugar e vê falando assim do Evangelho, uma passagem ou outra, ó, fulaninho que está aqui, né? Ele ia gostar de ouvir isso aqui. Se não ia gostar, pelo menos ele ia entender que é para ele. Será que a gente vai ter essa relação com o Evangelho sempre? De ficar apontando para o outro, pensando no outro, naquilo que o outro poderia ter feito para mim e não fez? Não naquilo que eu poderia fazer ao outro e deixei de fazer? Então isso também é estar com o coração fechado para o Evangelho do Cristo. Estar com o coração aberto é receber tudo, absorver, nutrir-se dele. E não ficar pensando, que bom seria se fulano, se ciclano estivesse aqui, que o recado está dado, né? E o Emmanuel vem contando isso, que deixa a gente na reflexão. Por que o coração aberto? Porque se você está com o coração aberto, você sente, não é verdade? Se o coração está fechado, você não sente. Caiba Chutra, ele fala no livro Parábolas e Ensinos de Jesus que o pensamento só será assimilado quando sentido, e o sentimento só será compreendido quando pensado. É uma troca de palavras, mas tem um jogo aí de raciocínio que se coloca numa prática de verdade. Por quê? Porque quando você está buscando assimilar aquilo com todo o seu sentimento, você vai vasculhando as gavetinhas lá do seu coração e falando assim, nossa, eu precisava tanto de ouvir isso aí. Vocês já pegaram uma passagem do Evangelho e falaram assim, como eu precisava ter lido isso hoje? Já aconteceu com vocês? Ou uma palestra, alguma coisa que foi falada e tocou vocês? Tocou porque vocês estavam com o coração aberto, sentindo. E a gente aprende, quando sente, reflete, logo pensa naquilo que aprendeu.
Diferente daquela decoreba que tinha na minha época de escola, que a gente tinha mais era questionários, eu ficava lá repetindo para tentar aprender o conceito. Ou seja, eu pensava, mas não sentia. Aí eu comecei a pensar e sentir de outra forma. Como? Vocês já repararam que as crianças, elas chegam todas entusiasmadas quando descobrem alguma coisa no jardim? Um bichinho diferente. Elas querem logo mostrar, ver uma coisa diferente na rua. Ah, eu vi aquele carro do som que tem lá, os brinquedos, eu vi isso, eu vi aquilo. Ela aprende alguma coisa na escola e vem logo contar, com todo entusiasmo. Mãe, pai, olha o que eu aprendi hoje. Elas são intensas no sentimento. Logo elas aprendem tudo. Porque o aprendizado com o sentimento, na intensidade delas, não deixa nada passar. Então vamos ter cuidado também no ambiente do lar. O que essas crianças estão sentindo de acordo com aquilo que nós estamos passando para elas? Será que ela está presenciando uma discussão? Um grito? Né? Uma falta de acolhimento, de validação? Mas quando o aprendizado é construído de forma positiva, seja no Evangelho, seja tal como as crianças, e eles apresentam, olha o que eu aprendi hoje, e você quer levar para o outro. Por quê? Porque aquilo te tocou, você sentiu, e você está experienciando aquele momento, está vivendo ele de fato, e você fala, serviu para mim. Você se transforma com aquilo que você sente, coração, porta aberta. Tal como uma criança, né? Que elas vão até os adultos com o coração aberto e prontas para aprender tudo. O Evangelho não fala assim, não tem uma passagem, deixai vir a mim as criancinhas, a inocência, o coração puro delas, né, que elas estão abertas ao ensinamento, e nós fechados, coração fechado. Então precisamos fazer como elas fazem, abrir os nossos sentimentos, a nossa percepção para a vida. Que além de aprender, nós vamos ter uma vida com mais som, com mais cores, mais brilho, com propósito, com sentido para as coisas que a gente faz. Aí Emmanuel começa a falar, acho que você tem que pôr o texto, né, para o pessoal acompanhar. As palavras de Paulo, de Pedro, de Mateus ou de João são comumente utilizadas em longos e porfiados, persistentes duelos verbais, através de contendas inúteis, incapazes de produzir qualquer ação nobre. Todos têm algo a dizer. Todo mundo quer prevalecer num debate. Ah, eu tenho razão, não concordo com a sua opinião, e nem parou para ouvir. Quando a pessoa está falando, ela já está pensando naquilo que vai responder. Por quê? Porque quer prevalecer naquilo. Quer impor a sua ideia. E muitos que falam do Evangelho, muitas vezes estão num ato proselitista. Ele fala assim, a minha crença é melhor. Eu tenho a verdade. E quem impõe essa verdade ao outro? E é assim que funciona? Como seria isso? Impor a verdade ao outro? Jesus violenta consciências, né? Ele espera o despertar de cada um. Então, essa questão assim de falar assim, a minha crença é melhor para quem? Para você ou para o outro? Isso é uma coisa relativa. Por exemplo, teve uma mesa redonda, né, um encontro assim que era de religião, promovendo pessoas que representavam credos diferentes. E lá estava o teólogo brasileiro, Leonardo Boff. E ele teve a oportunidade de estar nessa mesa redonda com o Dalai Lama. E ele, que não é cristão, mas conhece o Evangelho, né, budista, o Leonardo Boff fala assim, eu vou fazer uma pergunta para ele. Esperou um intervalo, porque a pergunta era maliciosa. Ele chegou para ele e falou lá em inglês, perguntou para ele qual que era a melhor religião. Ele, cristão, pergunta para Dalai Lama, né? Qual que é a melhor religião? E Dalai Lama percebe assim, uma certa malícia na pergunta dele, e ele fala para ele assim, a melhor religião é aquela que te aproxima de Deus, que te aproxima do infinito, aquela que te faz um ser melhor. Ele não falou que era a religião dele.
Ele não falou que seria uma religião, né, logo que é budista, taoísta, uma religião oriental que é mais antiga que o próprio cristianismo. Ele não disse isso. Ele disse que a religião, a melhor, é aquela que faz do homem, da mulher, um ser melhor. Então, muitas vezes, a gente vê pessoas assim, que estão com outras crenças, outros credos, em templos diferentes, mas elas fazem o que o Evangelho nos ensina a fazer. Não é uma questão de proselitismo para falar a minha fé é melhor do que a sua. É entender o outro como irmão. Entender a mensagem de Jesus. Porque um dia, Jesus chegou para Pedro e perguntou para ele o quê? Tu me amas? Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Por que ele perguntou tu me amas? Por que ele não perguntou, e aí, você está indo na casa espírita, Pedro? E aí, você está indo lá na missa? Como um bom católico? Você está indo na sua igreja evangélica? Ele não perguntou isso, ele perguntou, Pedro, tu me amas? Então Jesus, ele fala do amor. A religião dele, a pregação dele é em cima do amor. Amar ao próximo como a ti mesmo. Isso estava lá. Ele só aumenta o sarrafo, né? Amar ao próximo como eu vos amei. É muito além. Porque amar ao próximo como eu vos amei é o amor de Jesus. O amor que ele nos ensina. Pedro, tu me amas? Amar ao próximo como a ti mesmo é mais do que o próximo, a pessoa da Lília, né, do Tiago, do Silvio. É muito mais do que isso. É amar qualquer criatura, qualquer criação de Deus. É respeitar, conservar, ajudar quando for preciso, estender a mão, ter empatia, perdoar, amar, fazer com o outro. Isso é o que Jesus pergunta para Pedro. Tu me amas? E ele diz para Jesus, ele fala assim, sim, o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu te amo. Ele não fala isso? Então apacenta minhas ovelhas. Então tá, se você me ama, e esse amor que você tem, você vai apacentar as ovelhas, dar pasto, dar para elas o caminho, nutrir, que eu falei mais cedo, para que elas cresçam em espírito. É isso que ele pede para Pedro, e pede para mim, e pede para vocês, pede para todos nós. Nós não somos cristãos? Cristão é quem crê no Cristo. Cristão é quem sabe que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Cristão é aquele então que o reconhece em todo o seu amor, porque em João diz que Jesus, Cristo, né, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E fala que Deus é amor. Então qual que é o relacionamento que eu tenho com Ele? É de amor ou de julgar o outro? E aí eu caminho com Ele apacentando as ovelhas, e eu descubro que a minha vida com Ele é diferente. Eu descubro que estar com Ele é fazer com Ele. Eu descubro que aquela questão do reino de Deus, obra divina no coração dos homens, não é uma promessa para o futuro. É para o agora. É simplesmente uma mudança de conduta. É abrir o coração. Ter sentimento para estar com Ele. Na sequência, Emmanuel fala o seguinte: recebem outros as advertências e luzes evangélicas, à maneira de negociantes ambiciosos, buscando convertê-las em fontes econômicas de grande vulto. Então, em alguns templos, né, algumas igrejas, existem ali alguns testemunhos distorcidos. Ou na televisão, né, você vai de madrugada, alguém dá um testemunho, na internet, testemunhos que estão falando muito mais da sua mudança material, de condição de vida econômica, do que da sua mudança espiritual. Vocês já viram isso?
Então são os testemunhos distorcidos. E esses testemunhos, eles relacionam a fé com os negócios, certo? Aqui, porque o Emmanuel disse, buscando convertê-las em fontes econômicas de grande vulto. Então quer dizer que pela sanha do dinheiro e do poder, tudo vale? Eu posso fazer tudo? Será que para atender aos meus caprichos, às minhas vaidades, aos meus interesses, eu uso do Evangelho para o meu serviço? Como é que a gente vê isso no dia a dia? Eu falei de testemunhos distorcidos, mas se a gente tiver olhos de ver, coração aberto, quando a gente vê alguém falando do Evangelho, cautela. Porque, por exemplo, na última campanha para presidente, tinha frases que colocavam a fé para trazer ali uma ideia de identificação com o outro, né? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Quase um slogan, né? Falava assim, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. No outro lado, o adversário, o outro partido, usava a oração atribuída a Francisco de Assis para fazer uma propaganda eleitoral. Será que ali era o momento de misturar a política, os interesses de uma eleição inflamada e até violenta em muitos pontos do país, dessa forma? Legitimar o seu lado usando o Evangelho? Será que nós estamos observando esses movimentos? É isso aqui que ele está falando, né? Você está convertendo para o seu interesse econômico, de poder. E nós estamos vigilantes, nosso coração está aberto, logo, como diz Caio Baixoto, pensando também, para que a gente possa ter um crivo, né? Para que a gente possa entender que aquilo está sendo para uma vantagem de um grupo específico e não para o benefício de todos. E na sequência, no quarto parágrafo, ainda outros procuram os avisos divinos, fazendo valer princípios egolátricos em polêmicas laboriosas e infecundadas. Há 371 anos atrás, o padre Antônio Vieira, aquele padre que escreveu, né, os sermões da época, As Armas de Holanda contra Portugal. Eu li na época do vestibular, já tem muitos anos. E daí ele falava coisas interessantes. Ele diz o seguinte, ele começa falando assim, num dos textos dele, que o peixe começa a apodrecer pela cabeça. Ou seja, como eu falei antes, essas ideias que estão colocando, que estão distorcendo os testemunhos do Evangelho, será que estão falando de fato de Deus ou estão falando do benefício dos homens? E aí, o padre Antônio Vieira tem outro textinho, outra frase, que diz o seguinte: vivemos tempos de pregadores que dizem uma coisa e fazem outra, e se pregam a si, e não a Cristo, e servem aos seus apetites e não a Cristo. Está vendo? Você usando a fé para o seu benefício, para a distorção das coisas, e não ouvir no seu coração, tu me amas? Porque a pergunta dele é direta, tu me amas? Você reconhece em mim o amor, o caminho, a verdade e a vida? Então você me reconhece como guia e como modelo. Está lá no Livro dos Espíritos, se não me engano, questão 621, né? E está lá. Então, se eu amo, eu apacento, eu estou com ele, faço com ele, identifico com ele, e essas distorções não me pegam mais. Porque quando eu não estou atento, a gente tem que lembrar e associar com o veneno. O veneno mata. Mas ele não mata, né, escolhendo pessoas. Ele não mata se a pessoa tomou o veneno enganado. Ele mata porque ele é veneno.
Ele não mata se a pessoa era ignorante, não sabia que era veneno, ou se era um ingênuo. Você tomou veneno e você morre. Por isso Jesus adverte: cuidado com os falsos profetas. No imenso conflito das interpretações, dever-se-ia, porém, acatar o pedido de Paulo de Tarso em sua segunda epístola aos Coríntios. O que ele pede? Recebei-nos em vossos corações. Porque com o coração, com as lentes do amor, você será capaz de ter olhos de ver, de ter discernimento nesse mundo de provas e expiações, onde o que material, o poder, o dinheiro, os interesses, né, o seu interesse próprio, sempre está na frente. E ficar vigilante contra isso, contra os outros e, sobretudo, contra si mesmo. Será que eu estou no caminho certo? O apóstolo da gentilidade roga para que ele e seus companheiros de ministério sejam recebidos nos corações. Por quê? Porque ser recebido nos corações, receber o evangelho nos corações. Como é que você muda as suas atitudes? Recebendo o evangelho no seu coração. Aprendendo a perdoar, tolerar, fazendo pelo outro, servindo. Exercendo a caridade que te transforma. E com isso, perdoando, fazendo caridade, criando vínculos de amor, você se torna mais amoroso. Você aprende a perdoar. Você aprende a viver. Viver como o Evangelho nos ensina. Então ele se torna, o Evangelho, o nosso roteiro de vida. Por quê? Porque ele entra nos nossos corações, porta aberta. Muito diversa surgirá a comunidade cristã, se os discípulos atenderem à solicitação. Ele fala, vai ser diferente essa comunidade cristã se os discípulos, se aqueles que estão buscando compreender, coração aberto, atenderem a solicitação. Vai lá no Evangelho, né? Não é assim? Aprenda lá, busque melhorar-se, evolua, cresça. E aí a gente fica muitas vezes numa dúvida que parece besta, infantil, mas os nossos interesses pessoais muitas vezes nos ditam para caminhos sombrios. Aí eu gosto de lembrar do filósofo Immanuel Kant, lá do século XVIII. Ele fala assim, você está na dúvida de como seguir na moral? E o Evangelho, né, é um código moral. Então, você está na dúvida de como andar na moral, na ética, faça o seguinte exercício. Pense, aquilo que eu me proponho a fazer é bom ou ruim? Aí você coloca numa escala maior. Se todo mundo fizesse aquilo que eu me proponho a fazer, o mundo seria melhor ou pior? Se o mundo melhorar, ótimo, eu estou no caminho certo. Estou na moral do Cristo. Mas se o mundo piorar com essa minha ideia, cautela, não devo fazer. Por que eu não devo fazer? Porque o mundo vai ficar pior? Claro que vai. E se o mundo ficar pior, eu perco com isso? De repente eu acho que eu ganho. Eu vou tirar vantagem, os outros não. Peraí, mas o que eu faço não afeta o outro, e o que o outro faz não me afeta? Isso não volta para mim? Lei de causa e efeito. Então muitas das vezes eu estou me enganando, auto-engano, eu estou não fazer mal para ninguém, eu vou tirar essa vantagem. Pense direito. Pense. O que eu faço, o que eu pretendo fazer, se todo mundo fizesse, o mundo seria melhor? Ou estou tirando do outro para ter vantagem? Estou tirando do outro para eu sobressair? Como é que fica isso depois? Naquela anotaçãozinha que a gente faz, né, na nossa consciência. A conta vem, não se iludam. Se você quer paz, é caminhar no reino de Deus, obra divina no coração do homem. E a sua consciência está tranquila, você tem um sono bom à noite.
Quando o aprendiz da Boa Nova receber a visita de Jesus e dos emissários divinos no plano interno, então a discórdia e o sectarismo terão desaparecido do continente sublime da fé. Então, se a gente colocou naquela escala maior, todo mundo fizesse o que precisa ser feito, abrisse seu coração para o Evangelho, e todo mundo buscando a renovação de atitudes, não haveria egoísmo, não haveria violência, pois haveria perdão e amor, não é verdade? E numa escala maior, como seria o mundo? Não haveria desassistidos, porque todos aqueles que têm fome, que precisam de cuidados, que precisam ser assistidos, seriam assistidos. Não teria guerra no mundo, porque todos respeitaríamos o próximo. E assim todos nós nos amaríamos como irmãos. É isso que ele diz para a gente. Em razão disso, meu amigo, ainda que a maioria dos irmãos de ideal conserve cerrada a porta íntima, fechada a porta íntima, coração fechado, faze o possível para não adiar a tranquilidade própria. Tudo bem, que te importa o outro, segue-me tu, não é? Aquele conflito de Pedro querendo saber o destino de João. E ele recebe essa do Cristo, que te importa o outro, né, segue-me tu. Ou seja, muitas das vezes eu estou aí, fazendo um movimento assim, peregrino, indo contra Piracema. Eu estou vendo assim, todo mundo tirando vantagem e tudo mais. Eu me preocupo com todo mundo. Quem é capaz de me mudar? Sou eu mesmo. Eu tenho que vencer a mim mesmo, os meus maus hábitos, as minhas tendências ruins. E com vontade firme, com propósito, com trabalho incessante, eu consigo fazer isso. Sim, é fácil. Até em alguns pontos do Evangelho fala que não é tão difícil, né? Eu discordo, eu acho fácil. Não acho muito difícil. Mas o que me faz caminhar com o propósito de mudar é que eu não estou sozinho. Quem aqui está sozinho? A gente reencarna, mas cai aqui de paraquedas, não tem um planejamento, a gente não tem uma retaguarda, a gente não tem um anjo da guarda, um amigo espiritual, alguém para nos intuir, para nos ajudar nas escolhas do livre-arbítrio, para que a gente possa sempre perceber que a gente está podendo fazer o nosso melhor, fazer o bem no limite das nossas forças, trabalhar as nossas imperfeições. Então a gente consegue, a gente vai caminhando com isso, porque a gente não está sozinho. Cada um, né, tem o seu dom, como diz uma música, né? Cada um carrega em si o dom de ser capaz de ser feliz, não é isso? É. E a gente vai tocando em frente, porque a gente não está sozinho. É a outra música que eu gosto muito, é aquela assim, tá apertado, tá difícil a vida, tá difícil, você não está sozinho, entregue sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você, não é assim? E ainda se vier noites traiçoeiras, porque vem, né? E se a cruz pesada for, Deus estará contigo, não é assim? Então não está. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus quer você com ele, sorrindo. E quando fala isso, eu me lembro, hoje não acontece com a gente que está aqui falando de Jesus, mas teve uma época, nos círculos romanos, que eles perseguiam os cristãos. O que eles faziam quando iam ali para o holocausto? O que eles faziam? Eles iam cantando. Ave Cristo, Ave Cristo. Porque Deus os quer sorrindo. Que fé é essa? Nós temos essa fé? Nós temos o nosso coração aberto para essa fé? Porque haverão dificuldades. Aliás, haverá dificuldades, né? Não tem haverão. Né? Haverá dificuldades, aflições. Bem de bom ânimo, eu venci o mundo, não é assim que ele nos ensina? É. E no final, né, ele fala, Emmanuel, registra a lição do Evangelho no ádito. Ádito é a parte mais sagrada do ser.
Não te descuides relegando, afastando ao mundo externo, ao sabor da maledicência, da perturbação e do desentendimento. Abriga dentro de ti, preservando a própria felicidade. Orna-te com o brilho que decorre de sua grandeza, e o céu comunicar-se-á com a terra através do teu coração. Devemos refletir em nós mesmos as virtudes do Criador. E a gente faz isso, trazer em nós essa virtude que a gente vê em tudo que Ele criou, na natureza, na doação. Que você vê ali a fonte que dá a água pura, sem se importar quem bebe dela. Da árvore que está ali na natureza, alimentando e ela não come do próprio fruto. E dá sombra para quem viaja, para quem caminha ali. Essa doação que a gente precisa aprender. Essa virtude do Criador e das suas criações. Então, a gente vai descobrindo que a vida tem essa beleza de Deus, refletida na própria natureza. E nós, como criaturas dele, somos capazes de refletir esse amor, essa beleza, nos gestos. Aqueles gestos mais puros que a gente pode tirar do nosso coração. Se vocês têm, assim, para construir uma imagem ilustrativa desses gestos de Deus, desses gestos puros, vai no Google, coloca assim, Deus imagem. Vocês vão ver ali um amanhecer, um entardecer, algo ali cheio de cores, cheio de vida. É esse tipo de imagem que está ali. Ela é tão perfeita que você não põe nada e não tira nada. Você não mexe. Ela é perfeita. Os atos divinos são assim, são perfeitos. Então, muitas vezes, o cristão com o seu coração aberto, ele vai ter atos perfeitos ao servir o outro. No ato de justiça, no ato de bondade, no ato de caridade, refletindo as virtudes de Deus, coração aberto. E é esse o raciocínio que eu trago hoje, emprestado aqui do Emmanuel, pedindo a todos vocês, começando por mim, é claro, né, para que possamos abrir os nossos corações e receber o Cristo que está conosco. Muito obrigado pela paciência de vocês, tá? Muito obrigado por estarem conosco.